bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno ou sua folha de registro, coloque a data de hoje, robótica, e você pode desenhar a engrenagem que é o símbolo das nossas aulas. Nesta aula, nós vamos precisar de alguns materiais. Eu preciso que você providencie um copo plástico ou uma tampa para usar de molde para fazer um círculo, lápis grafite, barbante ou fio de lã, tesoura sem ponta e folha de papel. Vou dar um tempinho para que você providencie esses materiais. E aí, separou os materiais? Nós estamos num conjunto de aulas sobre arte e robótica. Vocês já viram várias coisas. A robô Eaida, uma robô humanoide, viram montagens usando materiais recicláveis. Vocês já viram o espirógrafo, o pantógrafo e na aula passada estudaram um pouquinho sobre a história da fotografia. Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre outra temática. Depois do desenvolvimento da fotografia, veio o cinema. Isso! Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre a história do cinema. Mas para começar, nós vamos fazer uma atividade sobre o pensamento computacional. O pensamento computacional do algoritmo. O que é algoritmo? O algoritmo são sequências de comandos que servem para desenvolver um processo ou resolver um problema. No caso de hoje, nós temos uma questão. Vamos ver? A Maria está se preparando para assistir um filme no cinema. Ela precisa realizar algumas ações para poder entrar no cinema. Ajude a colocar as ações na ordem correta. Nós separamos algumas ações, mas poderíamos ter escolhido outras ações. Observe aí. Nós separamos entregar o ingresso, escolher o filme, sentar na poltrona, encontrar a sala de exibição, assistir o filme e comprar o ingresso. Mas esses comandos estão fora de ordem. Vocês precisam ajudar a Maria a colocar na ordem correta. O que ela precisa fazer primeiro? E depois? E depois? Agora eu preciso que você pegue o seu caderno ou sua folha de registro, coloque a numeração de 1 até 6, pulando uma linha. Número 1, pula uma linha, número 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, você vai olhar os comandos que eu mostrei, que eu vou colocar na próxima tela, e você vai colocar em ordem. Qual é a primeira ação? Você vai colocar no número 1. Qual é a segunda ação que ela deve desenvolver? Você vai colocar no número 2. Você poderá escrever ou desenhar a figura representante. Agora eu vou dar um tempo para que você resolva essa questão.
aí, conseguiram colocar em ordem os comandos? Agora nós vamos conferir se você colocou na ordem correta. Vamos ver? No número 1, a ordem correta é escolher o filme, porque nós temos várias opções de filme e você deve escolher um. O segundo, número 2, comprar o ingresso. Depois da escolha do filme, você compra o ingresso. No número 3, você vai colocar entregar o ingresso. Depois que você comprou, você vai precisar entregar para alguém que é responsável, que cuida da entrada do cinema. O número 4, você precisa encontrar a sala de exibição. No cinema, existem várias salas e cada sala pode ter um tipo de filme ou um tipo de legenda. Então, ela deve escolher a qual ela comprou o ingresso. No número 5, ela deve sentar na poltrona. Em alguns cinemas, as poltronas são numeradas, então ela tem que encontrar a fila e o número da poltrona, ou escolher um lugar para se sentar. E no número 6, finalmente, assistir o filme. Eu vou dar mais um momentinho para que você confira se você fez corretamente. Agora que vocês já solucionaram a questão da Mariá, vocês ganharam o ingresso para a aula 19, Arte e Robótica, com a temática Cinema. E hoje vocês vão aprender um pouco sobre a história do cinema, que ela é bem longa e bem interessante. Nós vamos mostrar apenas alguns detalhes. Depois da aula de fotografia, vocês vão aprender um pouquinho sobre a história do cinema, porque eles têm uma relação. Através do estudo das fotografias, o desenvolvimento de outros tipos de máquinas, outros tipos de fotos, é que foi desenvolvido e foi criado o cinema. Nessa foto vocês podem ver uma fotografia. Ali eles fizeram um registro do voo de um passarinho. Ao registrar foi possível ver vários movimentos que aos nossos olhos nós não conseguíamos ver. E a partir daí eles começaram a observar que as fotos estáticas, ao colocá-las rapidamente, elas poderiam ter movimento, e eles começaram a ter grandes ideias. Quem fez essa fotografia e começou esses estudos foi um inventor francês chamado Etienne Jules Marey. Ele era um inventor francês e é considerado um dos pioneiros da fotografia e da história do cinema. Ele fez isso há muito tempo, lá em 1882. E aí eles perceberam que as animações são colocadas em sequência, que dão a impressão de movimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Veja essa imagem. Ali nós temos sequência de fotos de um movimento do cavalo. Observe que o que muda é só as patas. E ao colocá-los em sequência rapidamente, nós temos a ilusão de que ele está se movimentando, como na imagem ali do lado. A partir desta descoberta, eles começaram a criar técnicas e a desenvolver outros tipos de máquinas para conseguir fazer as filmagens. E quem conseguiu criar esse primeiro objeto foi Auguste e Louis Lumière, que são irmãos franceses. Eles eram empresários do ramo da fotografia. Lá em 1895, eles criaram um instrumento chamado cinematógrafo, que foi o primeiro instrumento usado no cinema. O que era isso? Era uma máquina a manivela que permitia captar imagens, revelar os filmes e depois, a grande novidade, projetá-los em uma tela. Observe na imagem onde tem um círculo vermelho, é a manivela. A manivela provavelmente um dos primeiros tipos de comando para a força. Os carros também tinham manivelas e algumas máquinas, porque ainda não estava desenvolvido a energia elétrica, estava só começando. Então, eles utilizavam a manivela para que ela funcionasse. E aí, depois que eles desenvolveram o cinematógrafo, eles fizeram a primeira filmagem.
A primeira filmagem foi de um trem chegando na estação. Na verdade, são uma sequência de fotos que eles colocaram rapidamente e davam essa sensação de movimento. E eles passaram esse filme no cinema. Sabe quanto tempo tinha esse filme? 1 minuto. Mas deu muito trabalho para fazer esse filme. Contam a história que quando ele foi projetado, as pessoas que estavam no cinema ficaram apavoradas, imaginando que o trem estava invadindo a sala. Algumas caíram da cadeira, outras saíram correndo, porque aquilo era uma novidade. E essa foi a revolução. A partir daí começou o cinema e ao longo da história foram desenvolvendo várias máquinas, várias técnicas e várias coisas até chegar ao cinema de hoje. Antes, nesse momento, eles utilizavam um filme cinematográfico, assim como a fotografia que vocês viram na semana passada, os negativos. Vamos ver na próxima tela? O cinema já foi se modernizando. Nesta imagem, vocês podem ver um projetor. Ele já não usava a manivela como o cinematógrafo. E ali vocês podem ver alguns conceitos tecnológicos de polias e correias. As polias transmitem o movimento para a película, reproduzindo o filme. Na próxima cena, vocês podem ver as películas cinematográficas. Observe que ali parecem fotografias todas iguais, mas ao ser movimentadas rapidamente, dão a impressão de movimento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas películas. Aqui nós temos 2 rolos de películas cinematográficas. Observe que aqui, vou mostrar para vocês, eles têm esses quadradinhos, são fotografias que ao ser colocadas no projetor, elas passam rapidamente e dão movimento. Esses furinhos aqui que vocês estão vendo, prendiam-se no projetor, fazendo as imagens passarem. Esse é um material muito raro. Gostaram de ver as películas cinematográficas? Mas elas estão mais raras. Hoje em dia o pessoal usa mais o cinema digital, que foi ficando moderno. A história do cinema aconteceu muita coisa até chegar a esse momento, mas mostramos só alguns detalhes. Ali vocês podem ver uma câmera que grava de forma digital, um projetor e um cinema mais moderno. Assim foi se desenvolvendo essa história. Mas hoje nós vamos focar mais nas imagens em movimento. Você já deve ter visto essas imagens, elas se chamam GIFs. São formatos de imagens que possibilitam a compactação de várias cenas, exibindo movimento. Vocês já devem ter visto nas redes sociais, ou já devem ter recebido. Mas hoje nós vamos conhecer os antepassados dos GIFs, os primeiros brinquedos ópticos. Óptico vem de visão. São brinquedos que criam ilusão de ótica, ou seja, eles dão a impressão que nós estamos vendo eles se movimentando. O primeiro brinquedo que eu vou mostrar para vocês é o taumatrópio. É um brinquedo bem antigo, tem quase 200 anos que ele foi inventado. Ele funciona assim, são 2 discos, de um lado temos um desenho, do outro lado outro. E ao ser movimentado, ele dá a ilusão de que o objeto está dentro do outro. Sabe quem inventou isso? Foi um inventor chamado Peter Mark Hodgett, um médico britânico lá em 1824. E sabe como ele descobriu isso? Ele estava estudando sobre a questão dos olhos, a questão da visão, de uma teoria chamada persistência da retina. E aí ele desenvolveu esse brinquedo e virou um sucesso. Na próxima tela, vocês podem ver, nós temos um exemplo. De um lado, flores, do outro lado, um vaso, e ao ser movimentado rapidamente, temos a ilusão de que as rosas estão dentro do vaso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns taumatrópios que construímos e vamos mostrar para vocês. Olha aqui, nós temos alguns modelos. Aqui ele foi construído com discos de papel e aqui ao lado eu coloquei o barbante. E ao ser movimentado, ele dá essa ilusão. Este é uma forma.
Você pode também colar o barbante no meio, não dos ladinhos ali, como esse. Esse foi amarrado do ladinho, ó. E esse aqui foi colado no meio, como se fosse um sanduíche. E ele também, ó. De um lado eu fiz um aquário, do outro lado eu fiz um peixe. E ao ser movimentado, dá a impressão que o peixe está dentro do aquário. Aqui nós temos um outro modelo. Aqui temos flores, do outro lado o vaso, e ao ser movimentado com o palito de churrasco, ele dá a ilusão de que as flores estão dentro do vaso. Esse é um dos que funciona melhor, que vocês conseguem ver melhor essa relação. Temos aqui também, ele pode ser feito com o lápis. Aqui eu tenho uma gaiola, aqui um passarinho, e aqui o passarinho dentro da gaiola, ou ele fugindo da gaiola, né? Aqui nós temos um outro formato. E também esse aqui, de um coração e o outro meu nome. Observando que para dar certo, você tem que fazer um desenho maior e algo que fique dentro dele. Que aí você consegue, ao girar, ter a visão de que está dentro do coração, no caso o nome, ou o peixinho dentro do aquário, o passarinho dentro da gaiola e assim por diante. Agora, vamos fazer um taumatrópio? Eu preciso que você pegue lá os materiais que nós pedimos no início da aula para fazermos essa atividade. E aí, separaram os materiais? Então, para começar, eu preciso que você pegue a folha. Você vai pegar a sua folha. Aqui eu já comecei um círculo, mas nós vamos precisar de 2 círculos. Então, você vai usar o copo ou a tampa para o molde. Eu vou fazer aqui agora. Um eu já fiz, eu vou fazer o outro. E vocês aí na casa de vocês terão que fazer os 2. Depois que você fez os 2 círculos, você vai recortar. Pegue a tesoura e recorte o círculo. Você pode recortar o seu círculo. Vai recortar o outro círculo. E já vá pensando no desenho que você vai fazer no seu taumatrópio. Que estou recortando, vocês estão também recortando aí na casa de vocês. Pronto. Recortei os 2 círculos. Agora eu vou pensar num desenho, o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer o peixinho no aquário. Então, você tem que pensar que tem que ser um desenho que tem que estar dentro do outro. Então, aqui eu já comecei a fazer o meu desenho. Aqui eu fiz o aquário e aqui eu fiz o meu peixinho. Quando você for desenhar, você faz primeiro o local e depois você pode colocar em cima ou refletir na luz para ver se vai ficar dentro, porque às vezes você pode desenhar ele maior. Assim ele fica certinho, um dentro do outro. Agora eu vou dar um tempinho para você ir desenhando. Enquanto vocês foram desenhando, eu aproveitei para pintar os meus desenhos. Eu fiz aqui o aquário e o peixe. Agora eu vou pegar ou o barbante ou o meu lápis para poder fazer o movimento. Se você for usar o barbante na horizontal assim, você tem que ter uma atenção.
Um dos desenhos tem que ficar virado para cima, assim, normal, e o outro tem que ficar de cabeça para baixo, para que na hora que você faça o giro, ele dê certo. Como no exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um aquário, aqui o peixe, e aqui ele dá certo o movimento, ó. Mas com o barbante, ele é um pouquinho mais difícil para girar. Com o lápis fica melhor. Eu vou fazer com o lápis agora. Eu vou pegar com o lápis, você não precisa tomar esse cuidado. É só pegar as duas partes, colocar uma contra a outra, e aí você vai colocar o lápis no meio e colar, como eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma parte, vou passar a minha cola. Vocês podem ir fazendo junto. Vou pegar o lápis, vou colocar. E eu vou fazer como um sanduíche. Vou colocar o peixinho aqui do outro lado. Vai apertando um pouquinho. Dá um tempinho para a cola secar. E aí, já vai funcionar o seu taumatrópio. Vamos fazer um teste? Legal, né? Agora, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de brinquedo óptico, o fenacistoscópio. Observe aí, este é o fenacistoscópio. Ele é um disco com várias figuras. Observe que ali o passarinho parece que está se movimentando, mas na verdade são figuras estáticas e cada um foi desenhado de uma forma, com posições das asas diferentes, uma mais aberta, outra mais fechada, com leve movimentação. E assim, quando o disco gira, temos essa sensação de que ele está se movimentando. Fenacistoscópio é uma palavra grega que quer dizer espectador ilusório. Quem inventou o fenacistoscópio foi o Joseph Plateau, um físico belga, lá no ano de 1832. Sabe como ele funciona? Veja na próxima tela. Ali nós temos duas imagens. Em uma das imagens, a pessoa tem o disco com os desenhos e ela precisa olhar no espelho para conseguir ver. Ela olha ali onde está aquela seta vermelha, ela coloca os seus olhos, fecha um olho e ao girar o fenacistoscópio, ela vai conseguir ver a ideia de movimento. E o outro, já um pouco mais desenvolvido, já não precisava do espelho. Ele tinha dois discos, aí a pessoa olha no orifício de um dos discos e aí ela consegue ver o desenho que está do outro lado. Bem interessante, né? Nós criamos alguns fenacistoscópios aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o fenacistoscópio que eu construí. Observe aqui. Talvez você não consiga ver ele em funcionamento aí na sua casa, porque os nossos olhos enxergam diferente da câmera. Os nossos olhos são muito bons. E na câmera, ela vai refletir de forma diferente. Então, eu vou mostrar para vocês agora como eu construí. Eu fiz dois discos de um papel um pouquinho mais durinho, como cartolina. Aqui eu fiz a impressão de figuras. Observe que as figuras são diferentes umas das outras, para ao fazer o giro, ter a ideia de movimento. Aqui nós temos alguns espaços que foram recortados, porque o Plateau, ao desenvolver esse objeto, ele percebeu que os nossos olhos precisam de um intervalo entre um desenho e outro para conseguir enxergar e ver esse movimento. Agora eu vou mostrar como eu coloquei aqui também, além dos discos, um palito de churrasco para prender os dois e vou mostrar como ele funciona. Eu preciso colocar o meu olho aqui em um desses orifícios, fechar o outro olho e ao girar eu vou ter a sensação de que a figura está se movimentando. Você pode girar aqui no meio ou pode girar aqui também. Vocês não vão conseguir ver totalmente esse efeito porque na câmera fica mais difícil, mas se você construir, aí você vai poder ver. Agora eu vou mostrar um outro modelo. Esse foi um dos modelos que foram mostrados. Agora eu vou mostrar outro modelo, que é este aqui.
Para este, você vai precisar de um espelho, assim, para poder representá-lo. Como ele funciona? Você vai à frente ao espelho, coloca ele este lado virado para o espelho, fecha um dos olhos, coloca o outro olho num desses orifícios aqui e vai girando. O reflexo do espelho vai mostrar esses desenhos se movimentando. Aí na câmera, provavelmente você não vai conseguir ver porque os nossos olhos enxergam diferente da câmera. Como eu fiz? Eu usei um círculo também, de um papel durinho como cartolina. Eu mesmo fiz esses desenhos. Aqui atrás eu usei um palito de churrasco, aqui uma cortiça e prendi com um alfinetinho para que ele possa girar. E ele faz este movimento. Gostaram? Além destes que eu já mostrei, nós criamos um fenacistoscópio motorizado. Veja em detalhes. Agora eu vou mostrar para vocês o fenacistoscópio motorizado. Ele precisa de um espelho e aqui foi impressa uma figura bem antiga dos modelos do Platô. Aqui agora eu vou ligar para vocês observarem como ele funciona. Talvez vocês não consigam ver perfeitamente as figuras se movimentando, por isso nós criamos um vídeo para que você consiga ver melhor. Observe aqui que nós colocamos uma imagem e agora vamos ver a montagem. Aqui nós colocamos um motor, nós programamos somente um motor. Aqui nós temos uma estrutura e aqui tem eixos e rodas para poder movimentar o disco. Aqui, ó, nós temos um dos eixos que está fixando a figura. E agora, vamos ver os conceitos tecnológicos? Nós temos ali a estrutura marcada no retângulo vermelho, nós temos eixos e rodas marcadas nos círculos. O círculo maior é do disco com as figuras e os círculos menores indicam os eixos e rodas que são usados para funcionar o disco. E ali nós temos um motor que vai fazer com que o disco e as figuras se movimentem. Vamos ver como ele foi programado? A programação usou eventos, controle e IBB. Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre o motor B, lembre-se que só um motor foi programado. Foi programado na velocidade 255. E aí, gostaram da aula de hoje? Aprenderam várias coisas e tivemos várias construções. Espero que você tenha gostado e que você realize algumas delas. Até a próxima! Tchau!